Boa noite, eu sou Ana Flores Terapias e aqui eu falo sobre os florais de Bach. Eu ensino pessoas comuns como você a curar as dores emocionais que te afligem através dos florais, sem precisar recorrer a um produto pronto de farmácia ou até mesmo a um terapeuta, usando na sua casa, com a sua família. Bom, o tema de hoje, ele fala sobre o retorno às aulas. Pois é, a pandemia ela está acabando, já temos uma vacina, temos que nos cuidar ainda, os números eles ainda são alarmantes, mas provavelmente as aulas vão retornar em muitos locais. Eu sou de Santa Catarina e aqui as aulas já estão retornando. E então a pergunta que fica é: como que está o ânimo das pessoas que irão retornar aos estudos? Seja criança, seja adolescente, ou seja adulto, nem sempre esse retorno ele vai ser tão fácil. Já não foi fácil quando as aulas iniciaram a ser digitais, não é mesmo? Muitos pais chegaram até mim e me disseram que estavam tendo dificuldades no ensino das aulas online. E agora que as aulas presenciais retornarão, também podem haver algumas dificuldades. Qual será a tua dificuldade nesse retorno às aulas? As do teu filho, do teu sobrinho, do teu neto? Existem aí alguns obstáculos que os florais podem estar auxiliando. Boa noite então para o pessoal que vai entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre os florais que auxiliam no retorno às aulas. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Ano passado, quando iniciaram as aulas, a escola da minha filha havia mudado de direção e ela ficou uma escola muito mais completa, uma escola com muito mais estrutura, e mesmo assim eu percebia a aflição de alguns pais com os filhos que não queriam sair do carro, com os filhos que tinham que ser buscados mais cedo na escola. E isso tudo, com certeza, traz uma mudança desagradável na rotina, porque você fica preocupado com seus filhos, com toda certeza, não é mesmo? Se ele está bem na escola, se ele está se sentindo bem, acredito que seja a frase correta, né? Nós queremos que os nossos filhos eles estejam na escola, mas que também se sintam bem. E muitas vezes isso não depende só do local, não depende só do professor. Isso depende de toda a bagagem que esse aluno ele carrega da sua história, né? As dificuldades que ele tem dependem muito dessa história que ele carrega consigo. E os florais eles vão estar ajudando desde a época de estudos de criança até a vida adulta. Vamos falar um pouquinho sobre eles então? Sem mais delongas, vamos para a primeira essência do sistema de floral de Bach, que vai estar ajudando essa criança que se demonstra um pouco preguiçosa, esse adulto, esse adolescente que tem dificuldade de sair da cama para iniciar as suas tarefas do dia a dia. E aí se inclui o estudo, aquele aluno que ele acorda cedo para ir para a aula. Então ele coloca o despertador na soneca e passam 10 minutos e mais 10 minutos e aí por diante, até ele perceber que está bem atrasado, né? Você percebe às vezes que essa pessoa, seja criança ou adulto,
porque a essência floral não muda, tá, gente? Independe da idade. O que muda são as essências entre si conforme o comportamento. Fecha parênteses. Então, mas você percebe que essa pessoa, quando é um outro programa, talvez de fim de semana, onde ele vai passear, ele vai talvez ficar em casa mesmo, mas vai jogar um videogame, ele não acorda tão preguiçoso. Essa pessoa não acorda procrastinando tanto, tá? Esse é um comportamento da essência floral que se chama Hornbeam. O Hornbeam, ele tem a propriedade de trazer mais disposição para as tarefas do teu dia a dia, para que elas não se tornem sinônimo de obrigação para você, tá? Além disso, nesse tipo de comportamento, nós podemos perceber, e é muito importante você observar, né, essas características para chegar na essência floral correta. Esse cansaço, então, que essa pessoa demonstra, ela não é justificável. É um cansaço realmente pelo estilo de vida que ela traz. Não porque fez muito exercício, não porque trabalhou demais. É um cansaço realmente pelas escolhas que a pessoa vem fazendo. É um cansaço principalmente mental, né? Que acaba então se expressando nas tarefas físicas que precisa fazer. A essência Hornbeam, ela traz ação e a intenção pessoal para realizar aquele trabalho, tá? Porque se não houver a escolha pessoal com intenção de realmente estudar, de fazer as tarefas que são necessárias, dificilmente essa pessoa vai conseguir prosseguir com concentração e com um estudo produtivo, tá? Então, Hornbeam, quando você percebe que é uma pessoa que está procrastinando as coisas por um cansaço não justificável, que se expressa muito, primeiramente, pela mente, mas todas as outras tarefas, sejam elas físicas ou mentais, acabam parecendo ser um fardo, uma obrigação para esta pessoa, tá? Aí você vai estar utilizando o Hornbeam para trazer movimento, para trazer ação, para que ela execute as tarefas dela com uma intenção pessoal de realizá-las, ok? Vamos então para a segunda essência floral do sistema de Ba, que pode estar auxiliando os estudantes agora e sempre. Quando você teve toda uma rotina nova, né? Com a questão do isolamento social, com a questão de fato, né? De interrupção das aulas presenciais, com certeza você mudou a sua rotina. Você mudou os hábitos que você tinha, mudou os horários talvez. E agora, retornando às aulas, a sua rotina ela vai mudar novamente. Vamos ter que ter novos hábitos que nos auxiliem então a retomar essa vida de estudante, né? Seja ela presencial ou seja agora essa vida que vão retomar parcialmente presencial, parcialmente digital, nós teremos uma mudança. Sempre que eu falo de mudanças, eu falo do floral que se chama o Walnut. Quem ficar assistindo as lives sempre vai ver que eu falo bastante dele.
Tem uma pergunta ali, um momentinho. Quero parar de fumar, me ajude. Shelau 347, eu não sei se eu falei certo. No meu IGTV, você vai estar vendo lá, vai ter uma live inteirinha com praticamente 1 hora de duração, onde eu falo sobre os vícios, tá? Nele inclui-se o fumo, né? E as essências que você se identificar lá, você vai poder estar pedindo com eles anotadinhos numa farmácia de manipulação que faça o teu frasco de 30 ml com aquelas essências florais. Qualquer dúvida, aí você me chama no direct dizendo que assistiu e tinha tal dúvida. Espero ter ajudado. Então, gente, continuando. Se houverem mais perguntas, eu vou responder no final, tá? Mas eu vou responder. Gente, então, como eu falei para vocês, o walnut é a essência floral para a mudança. É a essência floral para momentos de transição. É a essência floral que nos protege quando nos sentimos mais sensíveis às influências externas. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa ela tem planos e objetivos muito claros para ela, mas com a opinião dos outros ela se torna muito sensível e acaba até mesmo deixando de executar os seus objetivos e os seus planos, o walnut é uma essência perfeita para estar protegendo essa pessoa destas influências. Mas, como o walnut é a essência floral para a mudança, ela também se faz perfeita para esse momento de retorno às aulas, porque é um momento de transição, é um momento da mudança da rotina. Então vejam só, quando você vai levar o seu filho para a escola e ele quer continuar na rotina de ficar em casa, ele quer continuar na rotina de não ter essa responsabilidade dos estudos. A criança ela não quer estudar, né? Ela diz que não quer ir para a escola. Ou você mesmo, você não quer retomar os estudos, você gostaria de permanecer com esses hábitos que foram criados agora no momento do isolamento. O walnut vai te ajudar bastante, porque ele vai estar trazendo qualidades como a adaptação, a flexibilidade, tá? E ele então traz mais estabilidade para a mudança, para que você se adapte melhor e com mais facilidade a ela, tá? E aí, temos mais uma essência, que inclusive eu falei na live anterior, que era sobre o foco e concentração, mas o interessante das essências florais é que conforme a situação, obviamente elas vão se repetir, mas é necessário que com a experiência e com a prática, você vá adquirindo essa habilidade de conseguir visualizar o emprego das essências florais conforme a situação da nossa vida, tá? Então, a essência floral que eu falei no foco e concentração foi o escleranthus e hoje ele vai se repetir. Por quê? Porque nós temos um estudante que provavelmente tem dificuldade de decidir o que ele vai fazer primeiro, se ele vai estudar primeiro ou se vai terminar alguma tarefa que ele tinha para fazer, ou a dúvida é muito simples, se vai estudar matemática ou português. Mas a grande característica dessa essência floral, quando a pessoa está com ela na expressão negativa, é de que a pessoa ela tem sempre uma dúvida muito angustiante entre duas decisões. Não é quando existem várias opções, não, normalmente são duas opções que essa pessoa tem
e ela fica muito indecisa, fica para lá e para cá, ela não produz, ela não age com eficácia, ela pode decidir por uma coisa e logo mais ela volta atrás e inicia outra e assim por diante, isso não tem fim. A essência floral de escleranthus, ela vai estar trazendo mais foco mental. O que é foco, né? Foco é quando você afunila, né? Canaliza a tua atenção para uma coisa, né? E então o escleranthus ele vai estar trazendo isso. Você tem duas opções, mas você vai focar em uma. E o mais importante, vai focar com determinação, com mais assertividade, para que você se torne mais produtivo nos teus estudos, tá certo? Agora, eu vou falar da essência, que também algumas pessoas confundem, mas ela já é para quando a pessoa ela realmente está bem perdida nas escolhas, nas decisões que ela tem que fazer, porque são muitas opções. Essa essência floral ela se chama Wild Oat e eu utilizo ela muito para os adolescentes que estão na época de vestibular, tá? Porque precisam escolher a universidade, porque precisam escolher o curso. E aí não é só duas opções, né, gente? São várias opções que nós temos aí Brasil afora. E então, a pessoa que está com a personalidade negativa do Wild Oat, ela realmente não descobriu ainda qual que é o talento dela, ela fica muito angustiada, porque ela fica indecisa quanto que carreira ela quer prosseguir, ela ainda não achou qual é o propósito da vida dela e ela ainda não tem nada que realmente faça brilhar os olhos quando ela conversa sobre aquele assunto, né? Por isso que é tão eficaz quando a gente utiliza essa essência nas épocas de vestibular, em que essa pessoa precisa estar decidindo qual que vai ser a carreira que ela quer prosseguir. Vamos combinar que com 17, 18 anos, para muitos isso é muito cedo ainda para você decidir qual é a profissão que você vai querer seguir para o resto da sua vida. Isso faz com que muitos iniciem algumas faculdades, alguns cursos e depois voltem atrás, não prossigam, né? Ou então aqueles que, né, não vão fazer um curso superior, mas vão fazer cursos de extensão, cursos livres, né? Mas também podem estar indo por algo que não faz brilhar os olhos dela. O que a Wild Oat vai fazer? Ela vai trazer a habilidade de reconhecer o potencial que a pessoa tem, na área que ela tem, e ajuda a desenvolver esse potencial, tá? Traz um propósito e uma intenção clara para o que ela quer da vida. Eu atendo muita gente que já está com mais de 30 anos e percebeu que ela não está no caminho que ela gostaria. E sempre há tempo de você correr atrás, né? Mas muitas vezes, para que você mande embora essa tristeza, que talvez é causada pela frustração, o Wild Oat se faz bastante eficaz e muito comum ser utilizado. Ok, agora vamos contar sobre aqueles estudantes que são mais distraídos. Aqueles estudantes que são mais sonolentos, que no meio da aula você percebe que ele está com um olhar de que está lá no mundo da lua. É aquele estudante que o professor chama atenção e às vezes ele nem responde porque ele está tão longe nos pensamentos dele que a realidade já está fora para ele, ele não está mais ali. Nós precisamos estar utilizando a essência floral que se chama clematis. O clematis também falei
em outra live do foco e concentração, porque ela ajuda você a aterrar, né? A vir para o presente. Isso te mantém mais concentrado, isso te mantém mais vivo para as informações que você vai estar recebendo, né? E para o estudante, ela vai trazer então a propriedade pelos teus pensamentos, sem que seja necessário você sempre estar indo lá no futuro para se sentir motivado, para se sentir mais feliz. Vai fazer então com que você consiga ter mais ação para concretizar todos esses teus sonhos com os quais você vem pensando e imaginando, porque normalmente as pessoas que precisam do clímax, elas são extremamente criativas, elas utilizam essa criatividade lá no futuro, pensando em como que seria bom se daqui uma semana eu tivesse não sei aonde. Mas o clematis, ele vai trazer a qualidade positiva para a pessoa utilizar essa criatividade toda agora no presente, fazendo com que ela haja para que concretize todos esses sonhos, porque só pensar não adianta de nada, né, gente? Precisa agir. Ok, temos mais essências florais. Eu não coloquei aqui, vou falar sobre essa agora para eu não esquecer, porque eu não coloquei aqui. Você já passou, se talvez você é pai, você é mãe, você já passou por uma situação quando seu filho ele faz um escândalo para ir para a escola, chora, mas chora de verdade, com sofrimento, porque não quer ir, porque quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe, quer ficar com a avó. O que isso representa, gente? Representa uma criança bastante apegada. Claro, podem ter outros motivos, daí são outros florais. Mas esse floral que eu vou falar agora é para quando a criança ela é bastante apegada. Normalmente é uma criança muito amável, muito querida, ela é muito carinhosa, ela é bem dócil, bem expressiva, mas ela é apegada, né, àqueles que ela ama, e é apegada às vezes demais, tanto que se nega a ir para a escola. E isso é muito comum, principalmente nos primeiros dias de aula. Então vejam bem, nós podemos estar utilizando o walnut com essa essência que eu vou falar agora, que ela se chama chicory. O chicory tem um vídeo no feed que eu nomeei Não Me Deixe, tá? Ali é um exemplo de como o comportamento chicory ele se expressa, né? Então aquela criança que agarra no pai e na mãe, no parente, em quem ela gosta demais, porque ela sofre nessa distância, nesse momento em que ela precisa deixá-los, tá? Também se torna e né, uma pessoa muito possessiva, é fácil de perceber isso, às vezes até possessiva com os objetos, tá? Então o chicory é uma essência floral que vai trazer mais segurança para essa pessoa, vai trazer mais amor incondicional por causa da possessividade, tá? E vai trazer também uma individualidade maior para aquela criança que se vê muito grudada, tá? Depois temos uma essência floral para aquelas pessoas, para criança, adolescente e adulto, né? Como eu sempre digo, independe da idade, que ela sempre está precisando do reforço escolar. Ela leva mais tempo que os amiguinhos para aprender sobre aquele assunto daquela matéria. Então, enquanto todos já compreenderam o sistema da coisa, a pessoa que precisa do chestnut bud, ela sempre precisa estar repetindo para ela é um pouco mais lenta
na aprendizagem. Então, a essência floral do Chestnut Bud vai trazer a qualidade para que esse indivíduo ele aprenda com as experiências que ela vem vivenciando e também aprenda com as experiências dos outros ao seu redor, para que ela não precisa cometer. Para muitos, você vê que o outro fez errado já é o suficiente para você não querer fazer igual. Mas para quem está expressando o Chestnut Bud negativamente, ela vai precisar repetir o erro, ou então ela vai ver o outro cometendo e ela não digere aquilo. Ela não interioriza essas experiências. Isso faz com que ela entre em ciclos repetitivos de erros, tá? Mas o bom é que o Chestnut Bud vai trazer essa qualidade para que ela realmente comece a compreender melhor aonde que ela está errando, para que ela rompa esse ciclo repetitivo e ela passe a expressar então uma maior facilidade, né, com mais rapidez, para que ela aprenda sobre os assuntos que são necessários, tá certo? Então memorizem, aquele aluno que tem uma aprendizagem mais lenta é o Chestnut Bud, ok? Boa noite, Ione. Eu cheguei, ela disse. Tá, vamos então para a próxima essência. Gente, tem muitos estudantes que duvidam da sua própria capacidade, não é mesmo? Talvez pela maneira como foram criados ou que estão sendo criados. É um estudante que ele não acredita que ele vá conseguir realizar aquela tarefa. Ele já fracassa antes mesmo de tentar. É um estudante que muitas vezes nem se arrisca por medo, né, de não obter êxito na sua tentativa. E o pior de tudo é que a gente aprende as coisas na vida muito na prática, né? Quando você pratica, é mais fácil de você memorizar as coisas. Então imaginem só, vamos dar exemplo que é mais fácil para vocês memorizarem. Quando um professor pede um candidato, né, para estar podendo demonstrar aquela atividade, aquele exercício, esse aluno que precisa da essência L'Arte, ele não vai se oferecer. É aquele aluno que nunca se oferece. E se porventura ele tiver que ir mesmo, digamos, ser nomeado aí, vai sofrer. Vai sofrer porque ele imagina que ele não consegue exercer com sucesso, né, as suas tentativas, as suas tarefas. E nessa hora, o L'Arte vai estar ajudando para trazer mais confiança, para trazer mais segurança, para trazer mais criatividade, né, e autoestima para esse estudante. Assim, a gente vai estar podendo ver algumas mudanças nesse comportamento que vão se expressar com maior participação, realmente com mais confiança nos exercícios, tá? Vamos então, eu vi que tem pergunta ali, agora a gente vai para a última essência e eu já te respondo, tá bom, Anne? Bom, falamos então do aluno que não tem confiança em si, né? Aquele estudante que não confia em si. Mas, e se nós estivermos diante de um caso de um estudante que carrega consigo muita culpa? Tudo que acontece de errado, ele crê que é culpa dele. E ele até se conforma porque, é minha culpa. E não é porque ele não se esforce, tá?
Normalmente é um aluno que se esforça bastante, mas que ele sempre crê que poderia ter feito melhor, tá? E ele nunca se contenta com os esforços ou com os resultados que ele obtém. Isso não lembra aquele estudante que tira uma nota muito boa, mas ele fica chateado. Ele fica chateado porque ele pensa que, poxa, eu podia ter tirado uma nota melhor, né? E o que acontece? Qual que é o problema dessa expressão negativa? É quando esse estudante ele sofre com isso, tá? Ele sofre calado, ele às vezes pode até expressar que ele reconhece como culpa dele algo que muitas vezes nem foi culpa dele, foi dos colegas, e ele coloca a culpa para si. Então, o que chama muito atenção nesse tipo de comportamento é esse sentimento de culpa. Você percebe que a pessoa ela carrega consigo essa culpa, por melhor que ela se empenhe nos estudos, tá? Se você perceber que está diante de um caso desse, então você vai utilizar a essência floral que se chama Pine, tá bom? O Pine ele vai trazer então essas qualidades de mais confiança também quando é relacionada à culpa, por isso que percebem como mudam os florais, às vezes eles despertam a mesma qualidade, mas as emoções são diferentes. Então, quando houver a culpa, a gente utiliza Pine para que essa pessoa consiga perceber que as coisas não dependem só dela, e se ela fez o melhor dela, não há por que ter culpa, tá certo? Ok, então vimos essas essências que podem estar ajudando agora no retorno aos estudos, né? No retorno às aulas. E eu vi que tem uma perguntinha aqui. A Anne perguntou: que tipo de floral deve ser usado para pessoas que ficam cansadas facilmente, né? Elas ficam desanimadas, receosas e ansiosas. Tem mais do que uma, tá? Quem tiver pergunta, a gente vai fazendo agora, porque agora já terminou as essências florais. Agora eu só vou responder pergunta. Quem tiver dúvida pode colocar, tá? Vamos lá, Anne. Quando a pessoa tem esse cansaço fácil, ela tá desanimada, né? Eu falei hoje, lá no início foi a primeira essência, tá? Sobre o floral que se chama Hornbeam. O Hornbeam, ele é para aquele tipo de cansaço mais mental, mas que a pessoa percebe que é como se fosse uma preguiça de realizar as tarefas, porque elas se tornaram um fardo. A rotina dela se tornou algo pesado para lidar. Então, normalmente é uma pessoa que ela não quer sair da cama, porque ela fica pensando em tudo que ela tem para fazer naquele dia. E nada daquilo dá tanto prazer para ela, tá? Então, o Hornbeam, ele é indicado para esse tipo de cansaço. Não é um cansaço justificável, né? Não é que ela fez muito exercício ou que ela estudou demais. É aquele cansaço de fazer as tuas obrigações, as tuas responsabilidades do dia a dia, tá? Aí você utiliza o Hornbeam. Mas vamos lá para outro tipo de cansaço. Aquele cansaço de realmente ter feito muitas atividades físicas e ter estudado muito, ou então ter passado por uma doença por um longo tempo. Também essa essência que eu vou falar agora, ela também é indicada para gestação, porque é um desgaste físico na mulher. A essência se chama Olive, tá? O Olive, ele traz o quê? Vitalidade, ele mexe com a nossa energia vital, ele é um rejuvenescedor, mas daí ele é indicado quando você realmente tem um esgotamento físico e mental justificáveis. Agora também tem outros tipos de essência, Anne. Quando uma pessoa ela desanima
com muita facilidade devido aos obstáculos da vida. Por exemplo, ela abriu um comércio, né? Mas diante das expectativas que ela tinha, não foi aquele sucesso todo que ela queria. E ela decide desistir, ela não tenta por tanto tempo, tá? Aí é o Gentian. O Gentian, ele é uma essência muito boa para os momentos em que a pessoa realmente ela se vê desencorajada e desanimada por causa dos obstáculos, por causa das pedras fora do caminho que ela não havia previsto, tá? Daí o Gentian traz esse encorajamento, essa fé no futuro de que as coisas vão dar certo, tá? Espero ter respondido, espero ter ajudado. Alguém mais, gente? Alguma pergunta? Eu creio que não, creio que tenha terminado. Gente, segunda-feira tem live novamente. Quem não conseguiu assistir desde o início, vai ficar gravado. Creio que vai ajudar bastante pessoas. E espero que te ajude também, tá certo? Obrigada e gratidão pela presença de vocês. E segunda-feira tem mais, tá bom? Opa. Ione, nos 15 do segundo tempo, quase que eu tava apertando o botão. Ana, faz um mês que estou tomando o floral que você me passou. Muito grata a você, lindona, estou me sentindo bem. Essa semana vou encomendar outro. Quanto tempo você me recomenda? Ione, você disse, né, que estava te sentindo bem. Você disse que estava começando a perceber os efeitos, né? Então, assim, faz um mês que você está tomando. E isso já é maravilhoso, porque eu realmente peço 30 dias, pelo menos, tomando os florais para você começar a perceber os efeitos. Quanto tempo você vai precisar tomar, isso vai depender muito de você, é individual, tá? Mas procura pensar assim, por quanto tempo esse sentimento me acompanhou? Foi nos últimos 6 meses. Que tal então você tomar essa essência por 6 meses? Vamos tentar equilibrar o mais possível. Porque quando você deixa muito precocemente, o que acontece é que não deu tempo de você realmente mudar, transformar todo o sentimento negativo na qualidade positiva dele. Quando a gente coloca alguma coisa para carregar, né, nos nossos aparelhos, um celular, por exemplo, ele não vai pela barrinha 20%, 50%, 70% até dar 100%, né? Imagine você tá tomando aquela essência floral, ela tá trabalhando em você, ela tá 20%, ela já conseguiu mudar. 50% ela tá mostrando as qualidades positivas dela. Se você nos 80% decide largar dela, o que acontece? Vai descarregar, porque não deu a transformação completa. Então você realmente precisa sentir, se auto-perceber. Por isso que o sistema floral de Bach é um tratamento de auto-percepção e autocura, gente. Porque você realmente precisa dar toda a atenção para si mesmo, voltar essa atenção para si mesmo e perceber se é de fato a hora de deixar essa essência floral ou se você permanece com ela. Eu, sinceramente, creio que você não vai trazer prejuízo nenhum para a tua vida em ficar tomando por muito tempo a essência floral. Até porque ela tem um preço muito viável, muito acessível, né? Não é algo assim que fica muito fora do nosso orçamento. Então perceba e tome. Eu sempre falo assim, pessoal, gente, tratamento floral, pelo menos 4, 6 meses, pelo menos. Com uma essência pode ser 2 meses, 6 meses, depende muito, tá? Mas você precisa se questionar, tá? Tem que ter certeza que aquilo tá bem resolvido para você largar aquela essência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um luto.
Eu tomo a essência há 2 anos já. Eu não me sinto à vontade para largar dela. E tá tudo bem. Eu vou continuar tomando ela até eu ver que tocar no assunto não é doído para mim, tá bom? A Yoni gostou da resposta, que bom. Tá. Para autoestima, Anne, eu falei do LART, quando a pessoa ela não confia na própria capacidade para realizar as tarefas. Ela não confia que ela vai fazer as coisas e que vai ter sucesso naquilo, né? Isso vai depender muito do que ela vivenciou, da maneira como ela foi criada. Oi, Vilma, um beijo para você. Tudo bem? Então vai muito da bagagem, né, do histórico dessa pessoa. Se ela foi, às vezes, né, na infância chamaram ela muito de inútil ou de que tu não consegue as coisas mesmo. Isso vai trazendo muita baixa estima, né? E aí o LART vai trabalhar essa confiança, essa coragem, a certeza de que não, ela tem a capacidade potencial para ter sucesso nas tentativas dela. Agora, se for uma baixa estima em relação a corpo, a físico, né? Que isso acontece também. Aí a gente precisa estar utilizando a essência floral que se chama Crab Apple. Crab Apple é a essência floral de purificação do sistema de floral de Bach e ela traz então a autoaceitação. Deve ter alguns vídeos no meu feed que falem sobre o Crab Apple, tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? É isso por hoje, então? Muito obrigada, gratidão, pessoal. Uma boa noite de descanso para vocês. Um ótimo restinho de semana. E segunda-feira, segunda é 9h30, né? Segunda-feira, 9h30, eu vou estar aqui de novo com mais um tema para vocês, tá? Beijo, gente. Obrigada. Tchau.